Então, o século XX foi o século que reapareceu o France Post. Em 1637, chegava ao Brasil France Post, considerado o primeiro pintor paisagista das Américas. Com a missão de retratar o Nordeste brasileiro, Post fazia parte de uma equipe de pessoas incumbidas de pesquisar a tal terra, chamada até então de Novo Mundo. É essa história que a escritora, jornalista e pesquisadora brasileira Bia Correia do Lago vem compartilhar conosco hoje. Ela, junto com Pedro Correia do Lago, Frederic Dupart e George Gordon, organizaram um catálogo com mais de 400 imagens que reproduzem 155 óleos, 57 desenhos e 35 gravuras do paisagista. O France Post ele veio para o Brasil em 1637 com um príncipe de Nassau. A Companhia das Índias Ocidentais resolveu, depois que ela conquistou o Recife em 1630, resolveu então em 37 mandar esse príncipe. Ele veio com artistas, que foi o Ecaute e o France Post, veio também com geógrafos, veio com biólogos, botânicos, para pesquisar essa terra que era chamada de Novo Mundo, né? A gente não pode esquecer que foi descoberto no século XVI, né? O Brasil, a América do Norte, era tudo muito desconhecido, o que tinha nessas terras. Então eles chegaram em 1630, mas aí exército e tudo invadiram os engenhos, eles estavam atrás de açúcar, né? Que era a grande força de comércio do mundo, né? Para você ter ideia, uma princesa, quando casava, ganhava torrões e torrões de açúcar, era o presente master, né? Bom, mas aí então o France Post ficou incumbido de fazer as paisagens do Nordeste brasileiro, porque aos poucos, primeiro tentou conquistar a Bahia, não conseguiu em 30, mas aí acabou conseguindo conquistar em 24 tentou a Bahia, não conseguiu, tentou de novo, não conseguiu, acabou conseguindo em 30 o Recife, Olinda, e daí foi se expandindo. No final, o Nordeste holandês, quer dizer, o Brasil holandês, ia do Sergipe ao Maranhão. Tudo isso pertencia aos holandeses, à Companhia das Linhas Ocidentais, que desejava não só o açúcar, né, já que eles invadiram todos os engenhos, como também eles desejavam saber o que tinha de botânica, o que tinha de minério, o que tinha de animais. E, bom, o Post fazia as paisagens. As paisagens na Holanda do século XVII era uma novidade, porque antigamente as paisagens eram só o fundo de uma cena religiosa. Então, só no século XVII é que a paisagem vira independente, passa a existir quadros só de paisagem. E a Holanda, então, nesse século de ouro, que é o século XVII, ela é que comanda isso, né? Eles têm os melhores pintores, as melhores guildas, como é que fala? Grupos, né, de pintores. E Haarlem, que é onde nasceu o France Post, é um dos lugares onde tem mais pintores e é onde nasce essa ideia de existir paisagem. Então, não à toa, o France Post, com 24 anos, é convidado para vir nessa equipe. Ele era ainda inexperiente, mas já muito bem treinado nessa escola de Haarlem, provavelmente indicado pelo irmão mais velho, o Peter Post, que era um arquiteto muito conhecido na época, conhecido inclusive do Maurício de Nassau. Bom, então ele chega aqui e fica incumbido de fazer todas as paisagens do Nordeste, e ele faz. Ele faz as paisagens, são quadros belíssimos, e são os primeiros quadros que revelam para a Europa o que tem no Novo Mundo. Mesmo porque, para o Velho Mundo, o Novo Mundo é o Brasil, porque os Estados Unidos não estava aberto, nenhum país, esses novos países, estava aberto a que alguém viesse pintar. Nem o Brasil estava aberto, Portugal estava fechadíssimo, o Brasil ninguém podia entrar, mas invasores invadiram
E aí, digamos assim, tomar essas imagens à força, porque quem que ia impedir? Além do Franz Post, veio também com o Maurício Nassau, nessa área da arte, veio o Eckaudt. O Eckaudt ficou incumbido da parte mais etnográfica, então ele ficou incumbido de pintar os tipos que ele ia encontrar aqui, os mamelucos, o mulato, o negro, o índio, o branco, e também os animais e também todas as frutas e verduras. Eles dois eram trabalhos complementares, enquanto o Post fazia lente aberta, né, para a paisagem, o outro fechava no indivíduo, nas frutas e animais, né? No começo, o Maurício Nassau, ele fez um palácio inacreditável, o Palácio de Freiburg, no Recife. Nesse palácio tinha um zoológico com todos os animais da região que eles iam achando diferentes, levavam para esse zoológico. Tinha um jardim botânico inacreditável com todos os tipos de árvores e plantas também exóticos que eles iam encontrando. E no palácio, ele queria decorar o palácio com obras do Eckaudt e do Franz Post. Então, no início, os quadros pintados no Brasil por ambos, aliás, os quadros do Eckaudt, digamos que 90% foi pintado no Brasil, mas o Post não, ele só pintou 18 telas no Brasil, dessas localidades mais importantes, os dois palácios, as cidades principais de cada estado dominado. E bom, e aí tinha um lugar no palácio para essas obras, então era para ser decorado com isso. Quando eles voltaram em 1644, estavam desde 37 aqui, foram mandados chamar pela Companhia das Índias Ocidentais, que estava achando essa missão do príncipe caríssima, porque um príncipe estava fazendo coisas maravilhosas, né? Fazia excursões por vários lugares pelo interior e ia para cá e para lá, mas os outros não queriam, eles estavam mais interessados desde o começo no açúcar, resolveram enxugar e eles tiveram que voltar. Então, com isso, voltaram com os quadros, né? Voltaram com todas as obras de arte. E, bom, o que aconteceu com essas obras foi que essas obras ficaram com o Nassau, todas. O Nassau, que era um cara que construiu um palácio espetacular na Haia, muito perto, aliás, onde é a residência da rainha da Holanda, esse palácio, que se chama Mauritshuis, Palácio de Maurício, é luxuosíssimo, está lá até hoje, você pode visitar. É uma beleza de palácio, mas ele gastou fortunas. Então, ele, para conseguir dinheiro, primeiro ele doou o grosso da obra do Eckaudt, principalmente esses quadros grandes e bonitos que ele fez para o Palácio de Freiburg, ele doou para o rei da Dinamarca e teve algum dinheiro de volta por isso. Depois que ele torrou isso, ele resolveu, já mais velho, doar a maior parte dos quadros do Post e alguns que restaram do Eckaudt para o Luís XIV, rei da França. O que aconteceu? Ele morreu. Ele doou assim, 3 meses depois ele morreu, nesse mesmo ano. Então, não teve nenhuma retribuição como ele esperava. No começo fez sucesso, mas depois esqueceu, porque o Luís XIV tinha milhões de depósitos e lugares com milhões de coisas que ele comprava, que ele ganhava. Em resumo, esses quadros, no começo, todo mundo ficou maravilhado, né? Daí no final do século XVII, mas no século XVIII, XIX, caiu num grande ostracismo, Franz Post. Né? As pessoas já nem lembravam quem era, poucas pessoas. No início do 20 é que começou a haver um revival. Então começou algumas pessoas, alguns brasileiros, né, descobriram quadros do Franz Post na Holanda, aí começou um tititi, outros foram comprando, e aí teve um catálogo raisonné do embaixador Souza Leão, um primeiro em preto e branco, então começou a ter umas levas, né, culminando com o Instituto Ricardo Brenan, que tem mais de 20 quadros do Franz Post, que ele também foi comprando. Então o século XX
foi o século que reapareceu o Franz Post. Mas não tinha uma obra como essa, à altura da beleza da obra dele, nem da importância dele. Então a gente lançou em 2009 esse catálogo completo da obra do Franz Post, em português e também em inglês, porque tinha uma demanda, porque começou inclusive os museus americanos, vários museus do mundo a quererem ter Franz Post, começarem a comprar em leilão, alguns colecionadores até de fora do Brasil, quer dizer, a importância dele como o primeiro paisagista das Américas. O que são as Américas? São um novo mundo. Para a Europa era uma caixa preta. O que tinha aqui? Ninguém sabia. Então, para saber o que tem, precisava das paisagens do Franz Post. E o Eckauto ninguém pode comprar nada, porque muito pouca coisa foi vendida, um ou outro retrato de um índio pequeno, mas a obra do Eckauto ficou toda no museu na Dinamarca, que pode ser visitado hoje em dia tranquilamente, que é uma beleza. Bom, voltando a Franz Post, a gente lançou em 2009. Por que a gente está fazendo uma novíssima edição? Primeiro que a gente fez vários reparos, tudo que foi sendo modificado de procedência dos quadros, etc. Mas o que foi mais importante? Foi o aparecimento de 34 desenhos em Haarlem, na cidade holandesa onde nasceu Franz Post, da onde vieram inúmeros pintores, paisagistas holandeses muito importantes para a história da pintura, sendo que o mais importante deles foi o Ruysdael, que também, apesar de ter sido bem depois do Post, é considerado um dos maiores paisagistas do mundo. Tudo vem de Haarlem. Bom, agora em 2014, no arquivo de Haarlem, um arquivista viu que tinha num canto, que imagina esses arquivos que existem centenas e centenas de anos, nem tudo as pessoas conhecem, veem. Tinha num canto um monte de desenhos numa caixa. Ele olhou, não tinha assinatura, eram animais exóticos, né, que ele não conhecia, não sabia bem o que era, porque as pessoas, né, fora daqui ficam achando tudo que é Jamaica, América Central, as pessoas não sabem bem de onde as coisas vêm, né? E esse arquivista, então, ele está andando pelo Rijksmuseum em Amsterdã, quando de repente ele passa por um quadro do Franz Post e vê num quadro só vários animais daqueles que ele tinha visto no arquivo. Aí ele falou, ué, peraí, são os animais lá que eu encontrei. E aí ele vai verificando, até acho que no nosso livro ele disse, que tem imagens muito boas, ele foi vendo que os animais que ele encontrou eram, na verdade, os animais que estavam nos quadros do Franz Post. Antes da descoberta desses desenhos coloridos, muito bem acabados dos animais, a gente ficava achando que talvez alguém tivesse ajudado o Post, já que ele era um paisagista, ele não era um miniaturista de fazer os animaizinhos que ficavam na primeiro plano, né, dos quadros. Será que ele pediu ao Eckauto? Será que isso? E agora a gente descobriu que são todos dele, Franz Post, que estão lá, porque a gente também não encontrou em todos os animais do Eckauto nenhum que coincidisse com os que estão nas obras do Post. Então, com isso, esse rapaz que encontrou o arquivista fez uma publicação com todos os desenhos, falando que descobriu, que achava que era do Post, porque tem no quadro. Então a gente submeteu ao nosso grupo de especialistas e todos concordaram que é do Post. Então a gente incluiu esses 34 desenhos, que é uma super aquisição, né? Porque a gente conhecia poucos desenhos do Post e agora, com a chegada desses, ficou uma quantidade muito maior. A gente conseguiu, pesquisando durante 12, 13 anos, viajando pelo mundo todo, descobrir os 150 óleos do Franz Post, não só os pintados no Brasil, quanto os pintados depois.
Então a gente ficou muito contente, foi em todos os museus, teve o apoio de casas de leilão que diziam aonde avisaram que tinha um no interior da Inglaterra, no sul da Espanha, e lá fomos nós atrás, conseguimos, constituímos um grupo de especialistas para não ser só nós julgando, isso é um Franz-Post, não é? Quando não está assinado, não está datado. Então, o nosso grupo tinha o diretor da Casa de Varizes de Nassau, tinha 2 especialistas, um inglês, um americano e um alemão, além de eu e o Pedro. Então a gente fazia reuniões eventuais e cada quadro era analisado por todo mundo para ter assim, o máximo de opiniões dos poucos especialistas nesse assunto no mundo. Então, uma coisa que a gente fica muito orgulhoso é que a gente descobriu, ou criou, ou facilitou a compreensão da obra do Franz Post, dividindo a obra dele em 4 fases. A primeira fase é a fase do Brasil, os primeiros 7 anos que ele ficou aqui e que ele pintou os quadros aqui no Brasil. São quadros muito originais, que tem um frescor de um menino treinado naqueles céus escuros da Holanda, que chega aqui e vê essa natureza do Nordeste, iluminada, ensolarada, verdejante. E então é interessante como é que um cara que estudou a paisagem, né, ele consegue usar as técnicas, né, de colocar aquele céu grande e uma coisa assim de distância com o horizonte, mas só que com nossas palmeiras, nossos coqueiros, um céu cheio de nuvens, que é como a gente vê em Recife quando vai lá. São quadros realmente incríveis. E ele coloca em primeiro plano sempre alguma coisa ligada ao Brasil, ou animais, ou a capivara, tem um quadro que é típico, né? Inclusive o nome da nossa editora, Capivara, é uma homenagem a esse quadro lindo, que é o quadro do Rio São Francisco, que no primeiro plano tem uma capivara. Enfim, a primeira fase são esses quadros pintados no Brasil, que só que ele conseguiu fazer esse tipo de quadro. Depois, a segunda fase é quando ele volta, né? São os próximos 15 anos dele lá. Ele provavelmente tinha um sketchbook, que ele desenhava o que ele via. Então, lá nessa segunda fase, e a primeira lá na Holanda, ele faz os quadros do que ele viu. É muito fidedigno, inclusive a gente foi aos lugares e viu que os quadros pintados na Holanda, na segunda fase, correspondem à realidade. Então, você vê as igrejas estão lá naquele lugar, vários engenhos que a gente conseguiu ainda pegar, tudo está muito perfeito. Agora, a terceira fase é a fase mais longa, é a fase que ele fica mais tempo pintando e que tem mais quadros. É quando ele descobre o valor comercial dos quadros dele. Mas os quadros dele, que ele descobre que tem valor comercial, são os quadros que têm negros, escravos, que têm índios, que têm uns animais exóticos, plantas exóticas. Então ele faz um pasticho, ele vai misturando tudo que ele lembra que era interessante, ruínas da sede Olinda, com tamanduá, bandeira e cobra. Então ele vai misturando animais e plantas exóticas num mesmo quadro. Só que essas paisagens não existem, já é ele juntando tudo que ele acha que pode agradar. E agrada. Ele realmente começa a vender para todo mundo, descendente das pessoas da Companhia das Índias que estiveram aqui. Então, essas pessoas que são os grandes compradores, ou pessoas que têm curiosidade. Olha, você viu os animais, viu isso, viu aquilo. O que acontece com o Post nos últimos anos? Ele vai ficando tomado pelo alcoolismo, e aí a quarta fase é uma fase onde os quadros são mais mal acabados, ele pinta apressadamente, tem menos detalhes, tem menos miniatura, ele fazia muita coisa pequenininha, o engenho, as pecinhas do engenho, ele já não está mais conseguindo fazer isso. Então a qualidade da quarta fase é bem inferior. Eu diria até que na terceira fase são bem bons, apesar de não serem fidedignos com o que ele viu aqui exatamente, mas excelente qualidade. Segunda nem se fala e a primeira são aqueles interessantes. A quarta fase são quadros bem mais fracos.
Então, o que a gente ficou encantado? A gente vê vários artigos de pessoas que estão estudando o Brasil holandês na Europa. As pessoas falam da quarta fase como se tivesse sido sempre assim. E não é. Então, esse nosso trabalho, ele teve uma difusão, digamos assim, mundial pelas escolas, estudantes, estou falando espanhol, desculpe, pelos estudantes de arte do mundo todo, que essas 4 fases estão muito bem estabelecidas. O livro-catálogo Franz Post, obra completa 1612-1680, fruto de mais de 10 anos de pesquisa, pode ser encontrado no site da editora Capivara. Este episódio foi produzido por Eduardo Fradkin, contou com a captação de som de Lívio Leite, identidade visual e artes de Gabriela Diniz, assessoria de Francis Carnaúba, coordenação geral e edição de Juliana Zalfa e voz de Flávia Mano. O Matéria Bruta é o podcast do canal Curta dedicado à cultura e às humanidades. Para você ficar por dentro de tudo por aqui, se liga na dica. Se inscreva no Google Podcasts ou no Castbox, siga o Matéria Bruta no Spotify e na Amazon ou assine no Apple Podcasts. Te esperamos no próximo episódio.